Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o nosso programa, já te inscreve aqui no nosso canal e nos segue lá nas redes sociais. Nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar perguntas e sugestões de pauta. E aqui no YouTube, toda terça-feira, tem um episódio inédito para ti. Hoje, o programa é delicado e extremamente importante. Nós vamos falar sobre violência contra a mulher, física e psicológica. Vai muito além do que a gente acha. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E hoje com a gente, como sempre, Garbo Decor e Móveis Heinheimer. Vocês já sabem, não estamos no nosso cenário oficial, mas tu pode conferir todas as novidades, os lançamentos deles nas redes sociais da @Móveis Heinheimer e @Garbo Decor. Além deles, nós temos o Colégio Sinodal, Educando para a Liderança e Clínica Visuale de Saúde Integrada. Conosco aqui eu tenho a honra de receber a Michele Mendes Arigoni, delegada de polícia, formada em Direito, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de São Leopoldo e pós-graduada em Ciências Criminais, e Natasha Henneman Becker, psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica, membro efetivo da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, membro do Conselho Consultivo de Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e membro da comissão editorial da SIG Revista. É um prazer receber vocês aqui, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Boa tarde. Bom, a gente vai falar hoje de um assunto muito sério e muito delicado. E eu gostaria que a gente começasse dando esse start, mapeando e caracterizando o que é violência contra a mulher e o que é o crime de estupro. Quiser começar, delegada, fique à vontade. Bom, então, boa tarde, obrigada pelo convite, um prazer poder estar aqui também e passar a informação do meu trabalho. Então, eu trabalho na Polícia Civil e atualmente sou a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher aqui de São Leopoldo. E a atribuição dessa delegacia é a violência doméstica e familiar contra a mulher e os crimes sexuais. Então, todos esses crimes sexuais que acontecem vão para a minha delegacia. E é lá que essas mulheres conseguem pedir ajuda. E o crime sexual não é só o estupro, né? Nós temos outras formas de violência sexual, né? Então, além disso, são várias formas de violência contra a mulher, né? É a violência física, patrimonial, moral, psicológica e a sexual. E quando a gente fala numa forma de violência, essa violência engloba várias outras formas, porque ela não vem sozinha. As mulheres chegam na delegacia para registrar uma ocorrência. Ela não foi só violentada sexualmente, ela foi violentada psicologicamente, fisicamente, moralmente. Então, são várias formas de violência. E a violência sexual, em especial, pode ser um estupro, uma importunação sexual ou um assédio sexual. Tem várias formas. E o estupro também pode ser um estupro de uma pessoa adulta ou de uma criança, que seria o estupro de vulnerável, ou de uma pessoa inconsciente ou com deficiência, que também seria uma forma de estupro de vulnerável. E o que seria, então, o estupro? O estupro é um ato sexual usado contra a vontade da vítima, sem o consentimento, então, usado às vezes de violência ou grave ameaça, de alguma forma para satisfazer o agente. Satisfazer sexualmente o agente sem o consentimento da vítima. Assim é, então, que a gente leva em consideração. Mas o que acontece? As mulheres não procuram ajuda. Às vezes elas não sabem que são violentadas. Às vezes elas acham que o estupro é aquele que aconteceu lá na rua, lá na festa, com um desconhecido, e não se dão conta que o estupro ele pode acontecer até mesmo num casamento. Então, é difícil pedir ajuda, é difícil saber aonde ir, pedir ajuda. E lá na delegacia nós sabemos pela nossa experiência que apenas 10% das mulheres denunciam seus agressores, e na violência sexual é menor ainda essa porcentagem. Então, a gente acredita que apenas 5% dessas pessoas
peçam ajuda efetivamente, por vários motivos. Bom, e eu vou trazer um pouco da nossa parte psicológica e emocional para a gente tentar entender o motivo, né, de termos tão pouca denúncia a respeito disso. Qual é os entraves que essas mulheres encontram emocionalmente para conseguir pedir ajuda? Medo, né? Medo do agressor, que muitas vezes é seguido de ameaça, né? Seja enquanto está numa família, de que use a questão financeira, né? Use a questão dos filhos como ameaça. Mas quando não são parte da mesma família, é o medo, a vergonha, a dúvida se deixou alguma coisa passar, que talvez eu tenha dado uma abertura e eu não tô me dando conta de que eu, né? É se sentir cúmplice nessa situação. E que muitas vezes é o que o abusador sempre tenta colocar a vítima como parte da situação, como tendo pedido para que isso acontecesse, né? Então, essa vergonha e o medo de ser desacreditada também é uma das maiores, assim, maiores motivos, né? Principalmente se esse abusador ou se esse agressor for alguém que tenha uma posição social privilegiada, né? Então, maior ainda é a dúvida e o medo de fazer essa denúncia. Por exemplo, um chefe no ambiente de trabalho, alguma coisa nesse sentido? Sim, no ambiente de trabalho ainda é pior ainda. Eu tenho medo de perder o emprego, o medo de virar chacota entre os funcionários, de ser humilhada, revitimizada. Então, a mulher, ela se sente culpada pela situação. E a gente acaba visualizando o comportamento da vítima ao invés de analisar o comportamento do agressor. Em todos os casos de violência contra a mulher, é assim. Elas reagem dessa forma, elas chegam na delegacia justificando o comportamento dele. Não, ele é agressivo só quando ele bebe. Ele chegou agressivo porque ele perdeu o emprego. Ah, ele estava assim naquele dia porque eu não fiz a comida que ele gostou. E pasmem, acontece. Às vezes a violência vem por motivos que elas acabam procurando um motivo. Porque no fundo ele é uma pessoa boa. É o que elas imaginam. Então, assim, além disso, elas acham que têm o dever de satisfazer o parceiro sexualmente. Então, elas nem percebem, às vezes, que são vítimas, né? Que está acontecendo um crime, que elas não precisam passar por isso. Não é necessário aceitar certas situações. Elas acabam cedendo à vontade do parceiro, fazendo coisas que elas não querem fazer, por vezes até são machucadas, porque elas são casadas ou porque elas estão numa relação com essa pessoa, então elas têm o dever de servir a esse companheiro. Vamos deixar bem claro que isso que a senhora acabou de descrever é estupro. Exatamente, é uma violência sexual. Violência sexual que deve ser denunciada, que não é preciso aceitar. Nós não precisamos. E o consentimento da vítima é o balizador para isso tudo. A vítima tem que aceitar, as partes, tem que ser saudável, né? As partes, elas têm que estar de comum acordo. Quando um não quer, é porque já tem que ligar o sinal de alerta. Alguma coisa está acontecendo. Não é preciso ceder sempre. Se quer ceder, pode ceder, mas no momento que tu cede e o agressor, mesmo assim, não respeita as tuas decisões, é porque ele pode estar cometendo um crime. Bom, e do lado psicológico disso, né? Quais os efeitos que isso causa numa mulher, ou que leva a mulher a ter esse tipo, né? A delegada falou de ceder, a palavra ceder acaba permeando o nosso diálogo. Mas o que leva uma mulher a chegar nesse momento? Acho que a cultura ajuda muito, né? Agora, menos do que, né, nas gerações pregressas, assim, de que sim, a função da mulher era servir ao homem. A gente vê, no início da faculdade, eu tive livros, né, a gente viu livros de 1950 em que tinha um manual de como a mulher deveria se portar frente ao marido, né, que pré-requisitos deveria ter uma boa mulher.
Então, isso vem se desfazendo, mas acho que essa cultura ainda está muito arraigada. De tu ter que servir, de tu ter que ser uma boa esposa, de tu ter que estar apresentável, de tu ter que cumprir com, né, cuidar dos filhos. Então, todas essas coisas acabam ficando, eu acho que acaba ficando muito misturado e confuso até onde ele pode ir, até que ponto ele é uma pessoa difícil, até que ponto ele está passando do limite, né? Qual é o meu limite? E até que a mulher consiga se sentir segura o suficiente para colocar esse limite, leva um tempo também. E, bom, falando então dessas questões dos efeitos, né? A gente falou muito dessa questão, falamos do que é a violência sexual, mas aí a gente tem essa questão da violência emocional, financeira, queria que a gente falasse um pouquinho para a gente conseguir trazer o comportamento social disso, o que que isso impõe. Vamos definir o que que é uma violência patrimonial, o que que é uma violência emocional? Uhum. São 5 formas de violência, né? Excluir as redes sociais, né? Isolar a pessoa da família é uma forma de violência psicológica. O agressor tem um ciúme possessivo, doentio, e ela acha que ele ama, confunde amor com ciúme. Isso também é uma violência psicológica. Manipula a vítima, manipula a companheira, também é uma violência psicológica. Temos também xingamentos, muitos xingamentos. Empurrões, puxões de cabelo. As vítimas também relatam assim, que ele humilha, xinga, reduz a autoestima da vítima. Ela se sente também desacreditada pelas pessoas, pelo suspeito. Acha que ele está fazendo um favor de estar com ela. Ninguém mais vai te amar como eu te amo. Exatamente. Não é, toda semana tem uma vítima com esse relato. Ele disse que se eu não for dele, eu não vou ser de mais ninguém. Perseguição. Começa a perseguir aquela vítima. Se não for minha, não vai ser mais ninguém. Se eu te pegar com outro, não, eu vou matar os dois. Ameaças. Bom, várias formas de violência física. Facada, tiro, soco, chute. Porque o suspeito perde a cabeça. Ele inicia com xingamentos. Eu até tenho aqui um material que fala sobre o machistômetro. Né? E aqui tem várias situações. Daí vou colocar aqui como exemplo assim: deboches. Fique alerta. Alterações de humor, alterações de voz, ciúmes, pequenas discussões, controle da sua vida. Isso aqui são exemplos para ficar alerta. Aí na próxima etapa, comportamento agressivo, humilhação em casa, humilhação em público, ameaças verbais, empurrões. Conte a alguém, tome uma atitude. Assim vai indo, vai se intensificando a violência, né? Até chegar então na violência física, nos socos, nos tapas, nos chutes, nas ameaças de morte, ameaças com arma, ameaça com faca, espancamento, estupro e o ápice que seria a morte. Feminicídio. Um feminicídio. Então, a violência ela vai se intensificando e a gente tem como estatística que as mulheres demoram até 10 anos para denunciar. Eu fico muito triste em ouvir um dado desses. E além disso, só 10% denuncia. Então, nós precisamos conversar sobre isso, precisamos estar em todos os espaços, precisamos estar nas escolas, porque ainda existe aquela cultura, né, aquele machismo que já mudou muito, mas ainda existe, né, essa forma da violência velada, né, que até mesmo as mulheres também são machistas, né? Aquele comentário que fala, ela gosta de apanhar. Uhum. Isso também, nós precisamos apoiar aquela vítima. Né? Cada uma tem o seu momento. Não é porque ela
está sofrendo violência, que ela vai ir correndo na delegacia e vai denunciar. A gente sabe que cada uma tem o seu momento. Ela precisa se empoderar, ela precisa entender o que ela está passando e como que ela vai sair daquilo. E nós precisamos empoderar, auxiliar e apoiar, né? E nós todas, mulheres, vizinhos, colegas de trabalho, todos precisamos, então, meter a colher, naquele ditado, em briga de mulher, de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, a gente precisa estender a mão para aquela pessoa, então, e orientar. Bom, e quais são as ferramentas que nós, quanto sociedade, temos para ajudar essa mulher? Ali na delegacia, uma delegacia especializada, é diferente do plantão policial, que atende todos os tipos de ocorrência. Ali nós só vamos atender a violência doméstica e crime sexual. Então, é para ser um atendimento diferenciado, né? Num ambiente que é diferente da delegacia normal, é um ambiente um pouco mais acolhedor, né? Para a mulher se sentir empoderada e segura para relatar o que ela tá passando. Ela vai ser atendida preferencialmente por mulheres. Então, ela vai procurar uma delegacia de polícia para registrar uma ocorrência. A vítima, então, procura uma delegacia, registra uma ocorrência e, no momento do registro, ela já pode solicitar uma medida protetiva contra o seu agressor. E essa medida protetiva é um mecanismo para a defesa da mulher. Vai ser determinada pela juíza, né, uma vara especializada para atendimento só de violência doméstica e familiar. Ela pode determinar que esse agressor saia da casa quando eles residem na mesma residência. Que ele saia da casa, que ele não mantenha contato, que ele não possa se aproximar nem mesmo 100 metros da vítima. E quando se tem filhos? A medida ela pode ser extensiva aos filhos ou não, né? O pai vai continuar sendo pai. Se a relação com os filhos é saudável, a juíza pode determinar que ele continue tendo o convívio com os filhos, de forma que um terceiro faça essa intermediação, né? Nada que afete a vítima, porque a medida protetiva é uma forma de cessar o risco. O crime está acontecendo. Nós precisamos afastar o agressor. Nós precisamos dar um tempo. Depois de um tempo, é marcada uma audiência no Poder Judiciário e lá, então, vai se tomar outras medidas para resolver o conflito, né? Mas, num primeiro momento, então, essa medida ela pode ser deferida ou não. E, quando deferida, pode ser extensiva aos filhos ou não. Cada caso é um caso. E qual é... Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouco desconfortável, mas qual é a efetividade dessa medida protetiva? O que na prática ela protege a mulher? Sim. Então vamos por outros dados. O feminicídio nesse ano, tá? Ele diminuiu 50% em relação ao ano passado, né? Não só São Leopoldo, eu tô falando no Rio Grande do Sul, porque São Leopoldo os números se mantiveram. Nós temos um feminicídio consumado, tivemos um feminicídio consumado no ano passado e esse ano nós estamos com consumado também. 80% das mulheres que foram mortas não tinham medida protetiva. Então, nós precisamos registrar a ocorrência se a violência está acontecendo, nós precisamos solicitar a medida protetiva porque ela é efetiva. Se essas 80% tivessem registrado a ocorrência e tivessem solicitado medida protetiva, talvez tivesse evitado esse feminicídio. Talvez não teria evitado o feminicídio. Porque existe hoje um crime específico, que é o crime de descumprimento da medida protetiva. É mais um mecanismo de controle, é mais um mecanismo de proteção para essas vítimas. Então, ela vai ter o registro da ocorrência, ela vai ter a medida protetiva. Se ele descumprir, vai estar incorrendo num outro crime e ele pode ser preso. Nesse ano, nós já tivemos 38 presos. No ano passado foram 53. O número se aumenta, ele vai aumentando. Então, assim, em proporção ao mês que nós estamos gravando esse programa, é mais que o dobro na relação. Exato. Então, é eficaz. Precisamos incentivar essas mulheres a registrar a ocorrência. Não tem mais aquele não vai dar nada. Vai dar sim, eles vão ser presos. Hoje existe uma delegacia especializada e lá nós só tratamos desse tipo de crime. Então, mais rápido vai chegar lá no fórum. Antes da delegacia especializada, se dividia em duas delegacias que concorriam com os outros crimes, com o roubo, com o tráfico, com o latrocínio. Então, às vezes, a violência doméstica ficava um pouco de lado.
E hoje não, hoje os nossos procedimentos todos são feitos e são remetidos ao Poder Judiciário com muito mais celeridade. A gente tem uma delegada só para fazer isso, né? Só para fazer isso. A nossa delegacia só faz isso. É eu e 9 agentes policiais que só tratamos disso. Eu tenho uma pergunta de ordem social. A gente consegue mapear quem efetivamente chega até lá, se é uma classe social um pouco mais baixa ou uma classe social um pouco mais mediana, elevada? Porque eu fico questionando, que a gente falou antes, que o agressor com um poder aquisitivo, um poder social elevado, ele acaba trazendo mais medo da vítima denunciar. Essas denúncias, esse medo se reflete nas denúncias? A gente tem essas denúncias centralizadas numa classe social mais baixa? Não, nós não temos essa estatística, né? A gente sabe que a violência está em todos os lugares, em todos os bairros, mas nós temos vítimas de todas as idades, de todas as classes sociais. Não temos um número, mas sabemos que várias já procuraram ajuda. Só que a gente sabe que quem tem mais condições financeiras procura um advogado para se divorciar, entra com uma ação de danos morais, talvez procure de outra forma. Mas mesmo assim ainda chegam vítimas com mais condições financeiras, com mais escolaridade. Até mesmo a Maria da Penha, que é a que foi homenageada com a lei, ela tinha ensino superior. Então, a violência está em todos os lugares e muitas já pediram ajuda. É ótimo saber que nossos mecanismos têm uma estrutura para mapear e para ajudar essa mulher. E agora eu queria falar do ponto de vista psicológico, porque a gente teve toda essa questão criminal agora, essa questão, a mulher chegou na delegacia, ela conseguiu pedir ajuda, porque tem toda a questão do se fortalecer que nós falamos antes, né? Eu queria que a gente aprofundasse nessa questão da mulher entender o que está acontecendo com ela, como é que são esses caminhos que acontecem? Eu penso que à medida que a pessoa consegue identificar, né, que tem alguém ali passando do limite, seja o chefe, seja o namorado, seja o marido, vai depender de como de como é essa relação. E sim, muitas vezes precisa ir para um atendimento para que a pessoa consiga identificar que existe uma relação abusiva, né? Principalmente com mulheres que já passaram por situações de abuso na infância. Né? É um reflexo, né? É um reflexo porque elas ficam se sentindo submetidas, ficam se sentindo nesse lugar de não importância, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto não tem importância, deixa pra lá, é assim mesmo. Então, muitas dessas mulheres que passaram por abusos na infância e esse abuso foi negligenciado, né, elas tendem a demorar mais para denunciar, né? Tem que ficar mais extremo. A gente sabe que a violência é transgeracional, né? Muitas vezes essas mulheres assistiram as mães passarem por isso, viram dentro de casa o pai bater na mãe, entende aquilo como normalidade também, né? Sim, existe uma naturalização da violência, né? Então, até que ponto eu posso suportar isso, né? Eu passei por uma situação de violência, eu fui desacreditada, né? Não, deixa, né? Ele vai parar, eu vou conversar com o teu pai, ou eu vou conversar com, né? Eu vou te afastar do vizinho. Então, quando a mulher também é desacreditada, né? E não dá voz e ela não tem um tratamento, né? Para quando acontece esse tipo de situação, o tipo de escolha que ela vai fazer depois tende a ser uma escolha de um companheiro abusivo, né? Um companheiro que mais cedo ou mais tarde vai passar desse limite e vai repetir esse ciclo, né, de abusos. Então, no momento em que alguém consegue procurar o tratamento, né, às vezes é a terceira geração que está sofrendo, né, com isso, né? Sofreu abuso, sofreu violência doméstica. Então, para que se rompa esse ciclo, é preciso, né, que busque um atendimento para que dê outro destino para isso que muitas vezes
fica guardado, mas tem efeitos e segue tendo efeitos. Uhum. Né? Eu posso não dizer que eu passei por isso, mas os efeitos são vistos de várias formas. Né? Diz no comportamento social dessa mulher. No comportamento social, seja numa evitação, né, de um relacionamento ou um relacionamento abusivo, né, um comportamento que fica hipersexualizado, em que ela se coloca em risco, né, são vários os efeitos de um abuso não tratado. Eu achei interessante essa questão da hipersexualização, que se coloca em risco. Isso quer dizer o que a mulher, ela acaba buscando vários parceiros, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? É que depende como o abuso vai marcar essa pessoa, Uhum. né? Ela pode não querer ter relações sexuais, ter um esfriamento, evitar, né, ter laços, né, aprofundar laços, como ela pode também ter um comportamento hipersexualizado, ter vários parceiros, que também é um jeito de evitar laços, né? Eu me relaciono com várias pessoas, mas eu não aprofundo com ninguém. E não aprofundo porque digo que não quero, mas no final das contas essa é a dor. Eu gostaria de ter uma família, eu gostaria de ter alguém, mas fica muito difícil. O seu íntimo em casa, ela tá sozinha. Sim. Uma E sofre com isso. Uma forma de se defender também, né? Uhum. Bom, e isso no contexto em casa, né? E quando acontece com uma chefia, quando acontece com um superior no trabalho, com alguém que ocupa um professor, uma figura de poder na vida dessa criança, na vida dessa mulher, como é que essa condução acontece? É sempre importante que, se for uma criança, que tenha alguém de confiança para poder colocar isso, né? Agora, quando é numa relação de trabalho, eu penso que se falar com as outras instâncias da empresa não for suficiente e, às vezes, tornar a relação dela com esse chefe ainda mais complicada... Às vezes o RH não dá conta, né? Não dá conta, né? Evitar ficar sozinha com esse chefe, mas que, de certa forma, isso possa aparecer de outras formas, né? Ela vai contar para alguém, mais alguém está sabendo disso. A evitação de estar sozinha, de fazer projetos ou reuniões, ou que ele provavelmente cria situações para ficar sozinho com a mulher. Mas, ao mesmo tempo, a mulher fica acuada, né? Porque existe aí às vezes uma ameaça velada, às vezes uma ameaça mais direta, mas procurar um atendimento, às vezes, também ajuda para encontrar formas de que ela não se prejudique, mas que, às vezes, não fique mais naquela equipe, que ela troque de setor, porque existe aí a relação de poder e intimida muito, né? E dependendo ainda da posição de trabalho, da empresa em que essa mulher se encontra, fica ainda mais complicado, né? Uma mulher que ocupa mesmo que seja uma posição de chefia, né, tem medo de como ela pode vir a ser vista pelos colegas, né, pelo fato de denunciar uma situação né, de transgressão mais abusiva de um chefe. E é impressionante como a gente falou dessa questão das perdas da família e tal, e aí na relação de trabalho, o medo é de perder o emprego, aquela mulher que já está sendo vítima, ela já vai recorrer à questão do medo de ficar sem trabalho, de se prover o seu sustento. Se é um professor, daqui a pouco ela sai daquela faculdade, ela para de estudar, ela para de buscar alternativas para se proteger de um suposto trauma. Daí eu já parto para minha parte. Se é crime, tem que denunciar. Né? Ainda se é numa relação de trabalho, tem 3 esferas. Tem a esfera trabalhista, tem a esfera civil e tem a esfera criminal. Tem que haver a responsabilização. Tem que dar exemplo. Porque senão aí sim, não vai dar nada. Não vai dar nada porque a pessoa não conseguiu chegar onde tinha que chegar. Nós temos que denunciar. Não dá para aceitar. Então, o crime ele tem que ser investigado e o agressor tem que ser responsabilizado. Mesmo que seja o chefe. Eu concordo. Só que nem sempre é uma coisa, assim,
grosseira que fique visível ou que ele faça na frente de outras pessoas. E aí eu acho que fica muito mais complicado e fica mais conflitante para quem tá passando por isso. Porque, bom, ele não falou na frente de outras pessoas, é sempre uma linguagem ambígua, né? Então, tipo assim, ele fala uma coisa que pode ser entendida como um convite, né? Como um assédio, mas que pode ser só brincadeira. Ah, era né? só brincadeira, Era ela só que, brincadeira. ela que entendeu errado. Ela Isso. entendeu mal, né? Eu sou uma pessoa séria, mas sempre tem uma brincadeirinha, sempre tem. Então, acho que aí nesses casos fica ainda mais difícil de detectar. Se não for uma coisa em que exista alguém que está presenciando esse assédio seja mais incisivo, eu acho que fica muito difícil. E aí a mulher tem que achar formas de poder sair dessa situação, às vezes até constrangendo ele, respondendo a brincadeira de uma forma assim, também, né? Forte igual, né? Forte igual, se posicionar. né? Respondendo na mesma moeda, com uma forma de constrangimento para que aquilo cesse, porque é muito difícil quando é uma relação assim de chefia e existe essa linguagem ambígua que tenta colocar a mulher em descrédito, mas foi tu que fez mesmo, né? Eu acho que tem várias formas assim de constranger ou de colocar a mulher nessa situação assim de abuso, que pode ser tanto uma, né, Um abuso sexual, moral. um abuso moral, como isso, né, de colocar em descrédito o que ela tá fazendo. Essas questões mais subjetivas que a doutora trouxe aqui, dessa questão das brincadeirinhas, isso já cabe na delegacia também? Ou isso é uma coisa muito sutil, vamos dizer assim? Como é que funciona essa linha de isso tem que ser levado para a delegacia ou isso tem que ser tratado com o RH, por exemplo? Cada caso é um caso, né? A gente tem que sempre tentar analisar a situação toda. E o grande desafio desse tipo de violência é que não tem testemunhas. Geralmente acontece entre quatro paredes. Isso já é uma forma do agressor se posicionar perante a vítima, né? Já se impondo. Quero ver tu provar. Exatamente. Então, no nosso caso, a palavra da vítima tem mais valor. Na delegacia especializada para atendimento desses crimes, a palavra da vítima tem mais valor, porque geralmente não tem testemunhas e a situação tem que ser contada por alguém. E o crédito vai ser para ela, porque é ela que está passando a situação, anos de enfrentamento, anos para empoderar essa mulher. Então, a gente precisa, então, acreditar nessa vítima. Bom, eu queria que a gente conversasse sobre os sinais, aqueles sinais que a mulher vítima emana e que talvez a sociedade não esteja preparada para ouvir, para compreender. O que uma mulher que é vítima de violência dentro de casa, ou no trabalho, ou na faculdade, mas uma mulher que é vítima, quais são os sinais que ela começa a apresentar? Eu acho que o principal deles é a mudança de comportamento, né? Uma mudança brusca no comportamento. O isolamento é outro, né? Eu prefiro ficar mais afastada, eu não participo mais de determinadas atividades, eu me fecho. E aí, consequentemente, outros sintomas, né? Outros sintomas, assim, problemas físicos, que seria uma somatização, né? Do que está acontecendo. Depressão, ansiedade, crises de ansiedade. Eu acho que esses são sintomas muito frequentes quando uma mulher passa por situações tensas, assim, né? Pode até ser em relação ao trabalho. Às vezes não necessariamente é uma coisa pontual, né? Mas a gente começa, a mãe, por exemplo, começa a notar que a filha que é casada já não tá mais no seio da família, já não vem mais tanto, começa a se isolar. Exclui a rede social, ou então o perfil antes era dela, agora é dos dois. Agora é o casal. Tem a senha de tudo, fiscaliza as pessoas com quem ela tá conversando, tem acesso ao celular. Às vezes o celular já é compartilhado também. As amizades já não são mais as mesmas, são só os amigos dele. Ele sai e ela fica em casa. Ele controla a roupa que ela vai usar, ela já não se veste mais, não tem mais vaidade. São vários exemplos assim que a gente poderia dar, né? E a família
É o principal, porque ele isolando ela da família, ela também não se sente segura para pedir ajuda. Vai pedir Ela ajuda se pra sente quem, até né? envergonhada, Uhum. né? Porque a família já cansou de falar. Ah, eu já cansei de falar. Às vezes a gente ouve as pessoas, o irmão de uma vítima. Ah, e ninguém queria mais se envolver porque a gente já tinha cansado de falar. Sabia que ia dar uma tragédia. A espera Então, da tragédia. Então, a gente ainda tem que trabalhar isso, mudar o conceito, Uhum. né? Que as pessoas têm que se preocupar uns com os outros ainda, né? A gente falou muito dessa questão do machismo estrutural na nossa sociedade, né? Essa questão do, que nem a senhora comentou antes, a gente tem que meter a colher. A gente tem um ditado popular, antiguíssimo, e que segue ainda na cabeça das pessoas de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Acho que a gente tem que começar a desconstruir isso nas nossas pequenas bolhas, né? A gente tá vendo que tem uma amiga que tá num relacionamento que não tá tão legal, se faz presente, né? Abre a porta pra gente conseguir essa mulher ter uma boia de salvação ali quando ela se der por conta do que tá acontecendo. Sim, que pode que ela não procure ajuda prontamente, mas que ela vá se fortalecendo para que em algum momento ela possa tomar uma atitude. Né? Tu tá atento para aquela colega, para aquela amiga, né? Como eu contei aquela situação do posto, né? De gasolina ali, que a frentista... Conta pra nós no on agora, se tu contou no off, antes da câmera ligada. Acho importante a gente trazer isso. Que eu achei muito atencioso, né? Eu fui abastecer o carro e eu tinha feito uma cirurgia nos olhos e a frentista... Tinha um edema, né? Tinha um edema, meu olho estava roxo e a moça me perguntou se estava tudo bem. Eu disse, tá tudo bem. Dela, tá tudo bem mesmo? E eu disse, sim. E ela, tem certeza? Eu vi que tu machucou o olho. E aí eu entendi que ela estava tentando facilitar ali, talvez, uma fala, imaginando que talvez eu pudesse estar sofrendo algum tipo de violência, né? E pedindo ajuda, E pedindo, e se oferecendo, né? Como alguém que estava atenta de que isso poderia estar acontecendo. Então, acho que eu achei super interessante isso, porque pode ser que essa poderia ser, inclusive, uma prática para ser implementada nas empresas, né? Detectar sinais de violência para que essa pessoa pudesse sentir a vontade para pedir ajuda, né? Antes de chegar numa situação mais grave, para que precisasse fazer uma denúncia, mas para que essa pessoa pudesse sentir a vontade para conversar com alguém antes mesmo de que a coisa ficasse mais grave. Porque às vezes pedir ajuda para alguém que não te conhece, que não conhece tua história, se torna um pouco mais fácil, porque não tem uma base de julgamento ali também, né? Essa também é a ideia do atendimento psicológico, né? Tu chegar e tu poder te sentir à vontade. Falar para alguém o que está acontecendo, sem te sentir julgado, né? E sem que alguém te diga o que tu tem que fazer. Né? Escute aquela dor, escute os motivos pelos quais fica difícil de denunciar, fica difícil de tomar uma atitude, até que se construa aí uma saída para a situação, né? Leva um tempo. E às vezes é isso que é difícil para a família entender. E eu entendo a preocupação, né? Que eu gostaria que ela denunciasse, que ela se separasse, mas às vezes leva um tempo, é o tempo que ela precisa para construir uma saída para aquilo ali, para ela entender, né, que realmente não tem mais saída, porque às vezes o que acontece é que as mulheres acham, não, mas vai melhorar, ele prometeu que vai melhorar, ele disse que vai fazer terapia, ele disse que era porque estava muito estressado, então existe essa construção para que ela possa se separar ou para que ela possa tomar uma atitude e sustentar essa atitude. Bom, agora eu queria muito que a delegada falasse conosco. Na tua experiência, eles mudam? Um agressor tem como parar de agredir a sua companheira? Olha, muitos agressores, olhando o histórico de ocorrências, muitos repetem o ato com outras vítimas. Nos outros relacionamentos. Então, um cara que tem uma Maria da Penha com uma esposa, provavelmente vai ter com a segunda. Não sei se provavelmente, mas muitos repetem. Inclusive as vítimas. Muitas entram em outro relacionamento também abusivo. É o que a gente comentou antes, né? Da questão do não tratamento refletindo na busca.
sim, mantendo esse ciclo, né, sendo de procurar inconscientemente, né, uma pessoa que parece muito diferente, depois se mostra alguém que vai acabar fazendo as mesmas coisas, mas se esse abusador tiver um perfil, né, uma estrutura perversa, não muda. Não muda porque é alguém que que enxerga o outro como objeto, né? Eu enxergo essa mulher, essa pessoa como alguém para satisfazer as minhas necessidades. Então, dificilmente alguém assim procuraria tratamento. Eu procuro tratamento, às vezes procuram por uma exigência da família ou da esposa, mas é muito difícil isso acontecer. Sustentar um tratamento com alguém assim. Eu vou para tratamento que me pediram, mas a experiência que eu tenho é que não sustentam esse tratamento. Não dá efeito, né? Porque a questão não é uma demanda deles, né? É uma demanda do outro que ele procure tratamento. Até que isso se torne uma dor para o sujeito, né? Vai um caminho muito longo aí. A senhora ia falar alguma coisa? Eu ia falar que, às vezes, a vítima, na esperança que dê certo aquele relacionamento, eu só quero dar um susto nele. Não dá para vocês chamarem ele aqui só para dar um susto nele. Não, nós não damos sustos em ninguém, né? Nós somos uma delegacia, nós registramos ocorrência, instauramos inquéritos policiais, até o final responsabilizando o agressor. Então, esse é o nosso trabalho, né? A gente não tem uma máscara especial para dar um susto no agressor, para ele mudar. Então, as vítimas ainda pensam assim, né? Não, eu não quero registrar, porque se eu registrar vai ficar pior. Eu só quero que você chame ele para dar um susto nele. O ficar pior é muito dolorido a gente exemplificar o que essa fala quer dizer, né? Quer dizer que ela não vai sair desse relacionamento. Exatamente. A violência talvez se intensifique, talvez das agressões morais, dos xingamentos, se torne para uma agressão física. Elas têm medo disso. E é muito comum que dentro desses abusos a gente tem o abuso financeiro, que é o que prende aquela mulher naquele ciclo de violência, porque ela não vai ter como prover os filhos, muitas vezes é uma pessoa que nunca trabalhou, ou acontece de não ter estudado, ou abdicado da sua profissão em prol da família, e aí se vê presa nesse ciclo de violência. Exatamente. Não é um caso só de polícia. Ela tem filhos, ela tem que se sustentar. Então, se ela se separa, para onde ela vai? Aonde ela vai colocar os filhos na escola para poder ir trabalhar? Às vezes são filhos pequenos que ela cuida. Como é que ela vai trabalhar se ela tem que cuidar dos filhos pequenos? Então, ela precisa de uma escola, ela precisa de um aluguel social, às vezes. Ela precisa de um apoio familiar, às vezes de alguém que acolha ela por uns dias em casa. Às vezes nem isso elas têm. Então, é difícil, mas é por isso que a gente precisa mostrar essa rede que tem, por exemplo, hoje em São Leopoldo, para acolhimento dessas mulheres, né? Hoje nós temos uma delegacia especializada, um juizado especializado, temos um centro Jacobina, que é o centro que também dá apoio psicológico, assistente social, até assessoria jurídica. Temos uma secretaria de política para mulheres em São Leopoldo. Então, temos vários lugares onde elas podem pedir ajuda, e não só na delegacia, porque não é só um problema de polícia. Né? Nós precisamos apoiar essa mulher em várias esferas. E as nossas crianças? A gente não falou sobre elas ainda. Eu sei que a nossa abordagem é geral, mas eu acho importante a gente sinalizar das crianças também, porque a criança, ela é a base, né? Falamos antes ali da violência se perpetuar ao longo da vida. E as nossas crianças, quais são os sinais que a criança que tem sido vítima, que tem sido abusada, ela apresenta? Geralmente estoura lá na escola, né? Muitas vezes são os professores que conseguem identificar por essa mudança de comportamento que a criança tem. Então, uma hiperatividade, fica difícil de se concentrar, o rendimento escolar cai muito, desenhos que ilustram situações em que a criança não teria como saber se não tivesse passado por situações, né, que ficaria exposta a um abuso sexual. Às vezes, né, se essa mãe passou por uma situação de abuso, não foi escutada, às vezes para essa mãe também é difícil de tomar uma atitude, né? Então, às vezes é na escola que isso é identificado. Mas
em casa, essas crianças também apresentam, né, distúrbios de sono, pesadelos, mudanças de apetite, às vezes até um comportamento de masturbação na frente de outras pessoas, né, uma linguagem diferente. Então, tudo isso são sinais que, às vezes, em casa, isso pode não ser acolhido, mas que, às vezes, os familiares podem prestar atenção para também se colocarem ali para ajudar essa criança. Se ela não for escutada em casa, às vezes isso acontece. Bom, do ponto de vista legal, o que o Estado oferece, qual é o sistema que o Estado tem para criança vítima de violência? Quando existe, então, uma situação que foi diagnosticada, então, pela professora ou pela psicóloga, chega até o conselho tutelar também, essas pessoas todas orientam para que se registre a ocorrência. Então, geralmente acompanham a mãe da vítima, porque a vítima ela não vai ser ouvida por um policial. Ela tem que ser ouvida, a criança tem que ser ouvida por uma pessoa capacitada, para não revitimizar. Esse é o problema, né? A criança falou na escola, falou pro tio, falou pra mãe, falou pro conselho tutelar, falou para várias pessoas. Depois chega na delegacia, fala na delegacia, depois vai no fórum, fala no fórum. Então, ela Pobre dessa criança, né? Fala várias vezes. Então, a gente tem que minimizar. Tem que evitar a revitimização. Então, o registro de ocorrência ele é feito e nós encaminhamos essa vítima para uma avaliação psíquica pelo Instituto Geral de Perícias, que vai ser, então, feita por uma pessoa capacitada, um perito oficial, capacitado para ouvir e fazer os testes necessários, né, na linguagem necessária, para entender se aconteceu ou não uma situação de violência com aquela criança. A omissão, nesse caso, é crime também, né? Também a omissão, ou ser conivente com isso, né? Porque também tem o cultural muito forte, né? Aquelas pessoas, às vezes, moram longe do centro, né? E sempre a mãe já passou por isso, aquele comportamento passado, abusado do tio, do avô, do padrasto. É uma forma de carinho, ou eu vou te ensinar, porque se não for eu, vai ser um estranho. Eu já ouvi isso. De um pai? Na delegacia. De um pai? De um avô. Então, eles também não sabem que isso é crime. É crime. Passar a mão, mostrar, se satisfazer sexualmente com uma criança, com um adolescente. Com a menor de 14 anos, eu não preciso nem consentir, já é crime, é estupro de vulnerável. Não interessa se aquela menina de 13 anos já teve relação sexual com o namoradinho. É crime de estupro de vulnerável. Não precisa ter consentimento. E aí acabam culpando a menina de 13 anos, a menina de 12 anos. Ah, mas ela estava muito sensual. Ela que veio me perguntar como é que funcionava. São inúmeras as justificativas. Então, é crime. Não dá para culpabilizar a vítima. E já, isso que tu ia falando, né? Essas justificativas que são dadas são justificativas justamente de um comportamento perverso, né? Que sempre tenta colocar a vítima como parte da situação, né? E eu discordo, eu acho que eles sabem que por mais que pareçam pessoas, né, com um nível de escolaridade menor, né? Mas eles sabem o quanto não tá certo. Agora, até que isso possa ser encaminhado, eu tenho uma experiência de ter trabalhado num CREAS, que era esse centro que atende essas crianças. E também a dificuldade até que isso chegue como denúncia é enorme, porque tem toda essa resistência. Às vezes as mães não conseguem identificar. Quando conseguem identificar todo esse trâmite que tem até que precisa tirar a pessoa de casa, às vezes se fica em dúvida se essa mãe estava sabendo ou não, né? Se ela é conivente. As crianças vão para um abrigo. E até que seja feito alguma coisa com esses pais,
essas crianças ficam abrigadas e fica parecendo que são elas que estão sendo punidas por algo que elas sofreram, né? Então, Elas são tiradas da casa delas, de perto da mãe, de perto de um sistema onde elas já conhecem. E aí isso acaba sendo uma segunda punição, uma segunda violência, uma né? segunda violência. Fora que agora existe, né, determinados fóruns que têm esse depoimento sem dano, em que a criança vai depor para poder não precisar evitar essa repetição, né, essa revitimização dela ficar repetindo. Mas nem sempre isso é feito. E muitas vezes é pedido que essa criança repita muitas vezes de como aconteceu esse abuso, com dúvida se isso é verdade ou não, né? Para tentar encontrar brechas ali para desfazer aquilo que foi dito. Então, muitas vezes essa criança cansa. Criança, adolescente, passam anos de processos assim em que o abusador passa na frente da casa dela, ela conhece ali, sabe do que tá... E até que se tenha uma solução e que às vezes realmente não acontece muita coisa com esse abusador. Mas muitas vezes existe esse descrédito, né, quando é criança. Muito mais sério, né? Até mesmo com as mulheres adultas também, né? Também existe esse descrédito. Também existem aquelas perguntas que às vezes fazem. Que isso também já é uma resistência para elas denunciarem. Né? Bom, do ponto de vista legal agora, quanto tempo tem uma mulher para denunciar o seu abusador, seja ele o marido, seja ele um terceiro, e a criança, né? Quanto tempo tem aquela criança na vida quando crescer? Quanto tempo as pessoas têm para buscar ajuda e denunciar? Ela pode denunciar a qualquer tempo. E a mãe, assim que souber o que a criança passou, se sofreu alguma violência, tem que buscar ajuda. Senão ela vai também poder ser punida, poder passar a sensação de que ela está sendo conivente, que aceita essa situação. Então, tem que pedir ajuda, tem que registrar a ocorrência, tem que responsabilizar o agressor, tem que proteger essa criança. Tu queria saber se é um crime que prescreve? Isso, crime ele prescreve? De criança, não. O abuso sexual para menores de idade é imprescritível? Isso. E para mulheres adultas? A gente tem que ter noção que quando a gente fica sabendo de alguma situação que envolva violência, tem que denunciar. Porque senão a gente também vai estar incorrendo num crime. Tem que registrar a ocorrência. Qualquer situação que saia da normalidade, tem que registrar a ocorrência. Até mesmo uma mulher adulta está tendo relação sexual, que é importante falar também, está tendo a relação sexual, está sendo consentida, chegou num ponto que passou o limite e ela disse não. A partir do não. A partir do não, já está acontecendo uma violência e deve ser denunciada. Não que a gente deva separar os casais, não é isso. Mas tem que saber impor o seu limite, tem que saber que quando passa daquele limite, pode ser um crime. Então, a relação está acontecendo. Não, mas foi consensual. Sim, nós tivemos uma relação sexual, foi consensual. Até ali. Até ali. Ela disse que quando ela disse que não queria tal situação, o senhor não respeitou. Então, o senhor está incorrendo num crime. Tudo que acontece depois do não é crime. É crime, exatamente. Tem que ter o consentimento da vítima. Qualquer ato sexual sem consentimento, casado ou não, é crime. Até a questão do próprio preservativo, né? É uma violência sexual. Forçar uma gravidez indesejada é violência sexual. Não usar preservativo é violência sexual. Toques indesejados é violência sexual. Aí nós temos aqueles casos que foi criado o crime de importunação sexual, aqueles casos que aconteciam na rua ou no ônibus, aquela passada na vítima, ou passa a mão, ou toca com
com o corpo, o agressor toca com o corpo dele na vítima de forma lasciva, isso é crime. Se masturbar, teve casos, eu acho que foi num ônibus até que aconteceu, se masturbar na frente de uma pessoa de forma a se satisfazer sexualmente, isso é crime também, importunação sexual. Tá numa festa e vem um engraçadinho, tenta te beijar, é crime também. Isso tudo mostra o quanto a mulher é um objeto para certas pessoas. Então, roubar um beijo é crime, passar a mão é crime, mas se esfregar o corpo do agressor na vítima é crime. Isso tudo é violência sexual. A gente tem que parar de normalizar, né? Naturalizando a violência, exatamente. E a vítima mesmo acha uma justificativa, mas será que foi bem assim? Agora eu já não sei mais se foi bem assim, eu não quero prejudicar ele. Uhum. Então, esse é o nosso desafio, né? De responsabilizar esses agressores e de ainda dar voz a essas mulheres e conscientizar elas de que elas podem pedir ajuda, que elas não têm culpa daquele comportamento. Que o problema não é ela, o problema é ele. Aquilo que às vezes os pais, porque envolve toda uma família, não é só a mulher e o homem, tem toda uma família, o homem tem os pais, a menina tem as mães, e aí tu pensa assim, bem que o meu pai me falou que ela ia fazer isso comigo. Quando elas registram ocorrência, quando elas denunciam uma violência, a culpa foi dela. Bem que meu pai me falou, bem que ele me disse que ia acontecer isso. Essa aí é problema. Essa ia aprontar para mim. Não é ele que foi o agressor. Daí, ainda, além disso, o apoio do pai e da mãe dele, no caso, muitas vezes já vi, apoiando aquela conduta dele. Em vez de então, orientar, para que se respeite as pessoas. Não. É melhor tu colocar a culpa no outro e tirar, então, a tua responsabilidade. Acho que essa é a grande dificuldade para que as mulheres se sintam à vontade para denunciar, né? Porque fica minimizado, né? Esse comportamento. Ai, mas ele só quis... tu entendeu mal, ele só quis um beijo, ele só quis, né? Vocês já tinham ficado uma vez e ele se aproximou de novo. Então, acho que o fato... de poder denunciar esses pequenos atos, né, de transgressão, quando eles passam do limite, é o início para começar a colocar os homens nesse lugar de poder olhar com esse respeito devido, né, para o corpo da mulher. Uhum. O limite aliás, se aproxima a partir de uma sinalização da mulher que pode se aproximar, e não o contrário, né? Eu vou até onde ela me diz que não. É justamente o contrário, né? Pode existir essa aproximação, desde que isso seja permitido, mas eu acho que é o quanto a gente está acostumada a escutar, né? Mas ela não disse que não. Mas ela também não disse que sim, ela também não deu essa abertura. E, às vezes, o quanto a mulher é surpreendida com determinadas coisas que nem dá tempo de dizer que não. Bom, dentro do que já conversamos, ou que ainda não falamos, o que vocês acham pertinente e super importante a gente ressaltar ou a gente frisar? É importante dizer que o crime não é só aquela violência física. Os xingamentos, a violência psicológica, todos esses exemplos que eu dei também, a perseguição, o isolamento da família, essa possessividade, manipulando a vítima, isso também é uma forma de violência, também é crime. Não é só quando deixa marca, quando deixa um roxo. Então, também é crime ter a relação sexual e no momento que tu diz que não, ele ultrapassa aquele limite, também é crime. Não se culpabilizar pela roupa que tu usa, pelo teu comportamento, pelo que as pessoas dizem de ti, isso aí também não importa, a opinião dos outros não importa, o que importa é o que tu sentiu, como tu viu aquilo, não é o que os outros viram.
não é os outros tentando amenizar a situação, como a doutora falou. Então, tu sabe o teu limite, tu sabe o que tu passou. Tu pode não ter testemunhas, mas tu vai ter voz, tu vai ser acreditada. Nesse tipo de crime sempre é só os dois, não tem, a maioria das vezes é só os dois, não tem testemunha, não importa. Pode ir lá e tu pode registrar a ocorrência. Tu pode ir na delegacia, tu pode fazer até uma denúncia pelo Disque 180. Nós recebemos muitas denúncias, que todas elas são averiguadas. A gente recebe denúncia pelo canal Disque 180. Então, muitas denúncias chegam por ali. E essas denúncias são só para o que acontece comigo ou eu posso denunciar o de terceiros? Pode denunciar o de terceiros. Muitas pessoas denunciam os vizinhos, os colegas de trabalho. Também é uma forma de comunicação, porque ali é anônimo. A pessoa não precisa se identificar e essa denúncia mesmo assim vai ser verificada. Do ponto de vista psicológico, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que isso de procurar ajuda, né? Inclusive, se tu tá em dúvida, se são situações abusivas pelas quais tu tá passando, para que a pessoa possa se fortalecer, para tomar uma atitude e poder sustentar essa atitude, né? Seja de separação, seja no trabalho, eu acho que é imprescindível, né? Tu poder tá segura da atitude que tu vai tomar. Okay. Posso deixar o endereço da delegacia? Por favor, então, deve. Delegacia especializada para atendimento à mulher aqui de São Leopoldo. Ela está localizada na rua São Paulo, 970. É ali no centro, pertinho do trem. Funciona das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta. Fora desses horários, o registro pode ser feito, então, lá perto do Hospital Centenário, que é na DPPA, que é o plantão policial, que acontece 24 horas, noite e fim de semana. Também pode ser atendida lá. E para o pessoal que não é de São Leopoldo, se precisar pedir ajuda na sua delegacia, pode ir? Em qualquer lugar pode ser feito o registro. Não precisa só procurar uma delegacia especializada. Qualquer delegacia pode atender. Tá. Muito obrigada, delegada, muito obrigada, nossa psicóloga. Agradeço demais a participação de vocês e esse assunto tão importante, tão delicado que a gente conseguiu abordar aqui hoje. E a ti, muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação. Na semana que vem, o Doutor Podcast tá de volta.